muitas provas e tribulações, se levanta um grito de vitória e de alegria. Eu vivo nele, ele vive em mim. A vitória está em meu interior. A vitória está em meu interior. Vitorioso habita em mim, o maior habita em mim. Vitorioso Jesus habita em mim. Vitorioso habita em mim, o maior habita em mim. O vitorioso Jesus habita em mim. Vitorioso. Jesus Cristo, a Ti nós adoramos e exaltamos, e como igreja queremos Te adorar um pouco mais, Senhor. Sabe, querido, você pode declarar isso de todo o seu coração. Você pode fechar os seus olhos e cantar de todo o seu coração que Jesus é a sua glória, que Ele é a sua esperança, que Ele é a sua coroa. Vamos fazer isso? A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. Sim, nós Te exaltamos, Jesus. A nossa glória é Receba o nosso louvor e a nossa adoração. nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. Sabe, tem dias que se você não lembrar disso, você vai sair do propósito da sua vida. Às vezes estamos em busca de tantas coisas que acabamos nos pegando, esquecendo que uma coisa somente importa. Só uma coisa importa. Quando Jesus estava lá na casa de Lázaro, Maria e Marta, Marta estava atribulada, atarefada, ocupada com tantas coisas, mas Jesus falou: Marta, só uma coisa te importa. Amém. Sabe, o que importa mais para você? Cristo deve ser a sua maior glória. Cristo deve ser a sua maior alegria. Cristo deve ser a nossa maior satisfação. Somente Cristo foi aquele que morreu por nós. Somente Ele entregou a sua vida por nós. Somente Ele, quando todos viram as costas, permanece nos sustentando. Permanece com as mãos estendidas, permanece nos levantando todos os dias, permanece acreditando em nós quando ninguém mais acredita. É a Ti que nós exaltamos, Jesus. É por causa do Senhor que nós estamos aqui e reconhecemos o Teu amor demonstrado naquela cruz, se entregando por nós, se identificando conosco, nos substituindo, nos dando a condição de nos tornarmos em Ti uma nova pessoa, uma nova criatura, de receber de Ti a vida que não tínhamos mais, a vida em que o pecado usurpou de nós por causa da desobediência, mas o Senhor resgatou a nossa vida da morte com alto preço, preço de sangue. O Senhor se humilhou, o Senhor desceu um nível mais baixo. Mas obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós. Obrigado porque João 3,16 não é apenas uma passagem conhecida ou uma frase conhecida, mas é uma verdade eterna, que Deus realmente nos amou, de tal maneira que deu Jesus,
o nosso Cristo, o nosso ungido, o ungido de Deus, o nosso Salvador. Oh, obrigado, Jesus. Aleluia. A nossa glória é você, Jesus. Somente você, Jesus. Somente você, Jesus. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, Não existe outro. nossa coroa é Cristo, Não existe outro. somente Cristo Jesus. Não existe vida em outro lugar, A nossa em outra glória é pessoa, Cristo, senão na pessoa de Jesus. nossa esperança é Nós te adoramos, Jesus. nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. Aleluia. Saia do seu lugar, querido. Procure alguém aí. E já chega dizendo assim, ó: Jesus é tudo que você precisa. Nele está a fonte de todas as coisas. Ministre sobre a vida do teu irmão. Ministre sobre a vida da tua irmã. Diga pra ele: Jesus é suficiente. Somente Cristo, Nele existe todas as riquezas, todas as fontes. somente Cristo. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Diga comigo: Deus é bom. Diga: em Cristo eu tenho tudo. Diga: em Cristo eu sou fortalecido. Diga: em Cristo eu tenho vida eterna. Eu tenho salvação. Eu tenho cura. Eu tenho libertação. Eu tenho preservação. Diga: em Cristo está toda a minha provisão. Aleluia, glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Quero agradecer ao Ministério de Música. Gente, que canção linda, que canção inspiradora, que coisa maravilhosa. Você está bem, irmão? Glória a Deus. Estamos num domingo de ceia, mas também um domingo que é especial, Dia dos Pais, amém? Então, você que é pai, assim como eu, né, pai de 2 filhos naturais, né? Mas tem alguns que carinhosamente, né, e em honra, reconhecem uma paternidade espiritual. Mas você que é pai, feliz Dia dos Pais, amém, querido? A gente sabe que essa data é uma data apenas para lembrar do que você já vem exercendo como pai durante toda a sua vida, toda a sua jornada, desde quando a sua família foi constituída e uma criança nasceu lá. A graça do Senhor está disponível para você exercer essa função e nós nos alegramos. No final temos algumas surpresas aqui, mas se sinta aí abraçado, você pai, se sinta honrado. E você que ainda não é pai, mas tem esse desejo no coração, Deus é aquele que realiza o desejo do seu coração, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, antes de entrarmos na palavra, eu queria que você trocasse a sua cara de prejuízo por uma cara de alegria. Amém, irmãos? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e dê uma risada para ele. Mostra a canjica. Glória a Deus, você vai celebrar a vida de Deus, amém, irmãos? Nós não estamos em um velório, estamos em uma celebração da ceia do Senhor. Glória a Deus. Se puder aumentar um pouquinho o meu retorno aqui, eu agradeço.
Hoje eu quero falar um pouco sobre a vida que nós encontramos em Jesus Cristo. Amém, queridos? E dentro desse contexto, nós vamos passear em alguns lugares das Escrituras que vai edificar a sua fé. Amém, irmãos? Eu quero te lembrar que, diferente do diabo, Deus, ele nos permite o poder da escolha. Amém, irmãos? O diabo, ele não nos dá a escolha, mas pelo contrário, ele o tempo todo vai forçar eu e você a ir pelo caminho que ele está mesmo oprimindo, né? Forçando eu e você a entrar. Mas Deus, diferente, tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus, ele bate a porta, não é assim? Sim ou não, gente? Ele bate a porta, essa porta é a porta do nosso coração, e a Bíblia diz que aquele que abre, ele entra, ele senta à mesa, ele ceia junto com ele, amém, irmãos? Mas se não abrir, Jesus, ele vai bater em outra porta, amém? E vai abrir ou não, e ele vai bater em outra porta, mas o diabo não, ele tenta arrombar todas as portas que ele pode, inclusive a da nossa vida, de entrada da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. Ele mesmo é agressivo, mas Deus não é assim. Deus não se parece com o diabo, muito menos usa as armas do diabo para tratar conosco, para alcançar o nosso coração. Mas a forma que Deus, ele se apresenta, sempre se apresentou para o homem, foi por meio do seu amor, do seu cuidado, do seu zelo por nós. Você é grato por isso? Glória a Deus. E Deus também, ele sempre desejou ser conhecido, ou se fazer conhecer para o homem. Desde o princípio de todas as coisas, lá em Gênesis, quando nós começamos a ler o início da criação, depois que ele criou tudo e preparou tudo, ele ainda prepara um jardim chamado Jardim do Éden. E lá ele planta e coloca todas as coisas que o homem e a mulher iriam precisar para se manter. Amém? Dentre tantas coisas, a Bíblia relata que Deus, ele também colocou duas árvores bem especiais. Quais são elas? Como é? Isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E essas árvores foram colocadas no meio do jardim. E a Bíblia relata que desde o início, Deus já apontando e revelando o seu caráter, onde ele dá o poder de escolha ou o livre-arbítrio para todo homem, desde o primeiro homem sobre a terra, chamado Adão. Ele diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia comer, mas de todas as outras árvores estavam disponíveis ali para alimento do homem e da mulher. Amém, querido? Mas por que Deus colocou aquela árvore lá? Para que o homem não pudesse, em algum momento da sua caminhada, dizer: é claro, eu só pude ir pelo caminho de Deus porque ele não me deu outra escolha. Amém, queridos? Mas Deus não fez assim. Pelo contrário, Deus, ele nos dá a escolha. Deus nos dá o poder da decisão. Deus nos dá o livre-arbítrio. Esse é o verdadeiro amor incondicional. Ele consegue nos amar mesmo sabendo que alguns não iriam amá-lo. Amém, querido? Ele não nos amou porque merecíamos. Ele nos amou porque ele é o próprio amor. Então, ele não precisou de nenhum outro meio a não ser ele mesmo. Ele é o próprio amor. Você pode dizer: o meu Deus, o meu Pai, é o próprio amor. E assim ele se revelou ao homem, dando a escolha para Adão e Eva optarem. Tem um outro texto que daqui a pouco nós vamos ler, mas eu quero ir para as Escrituras com você, lá no que acabamos de falar, em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo de 8 a 9, diz assim. Gênesis 2, 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar todas as árvores, toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, do meio do jardim, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 16 do mesmo capítulo 2 de Gênesis diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem:
De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se formos analisar esse texto, considerando a origem dessas palavras utilizadas aqui, em especial a expressão certamente, vem da palavra mut, que quer dizer morrer como penalidade. A morte que Deus falou para o homem que viria sobre ele caso ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa morte seria uma morte por penalidade. Penalidade ou resultado de uma decisão errada. Qual decisão? Desobedecer à instrução de Deus. Então, todas as vezes que nós obedecemos às instruções de Deus, existe uma consequência que virá sobre nós. Não tem como fugirmos dessa realidade. Isso é uma verdade absoluta. Nós precisamos estar em obediência. Caso contrário, iremos ter que lidar com as consequências dessa desobediência. Então, um outro significado dessa expressão certamente é ser levado à morte. No dia que você comer, você será levado à morte. Essa palavra mut também traz o morrer prematuramente por negligência de conduta moral sábia. Foi exatamente o que Adão e Eva fizeram. Eles tiveram uma conduta moral, eles negligenciaram uma conduta moral sábia. Eles não agiram com sabedoria, eles não consideraram uma conduta de obediência, eles não tiveram uma conduta moral sábia. Eles negligenciaram esse princípio. E aí a Bíblia diz que isso trouxe para eles uma morte prematura com penalidade. Nós já sabemos que após Adão ter comido daquele fruto, Eva ter comido e ter dado a Adão, eles não morreram fisicamente, porque eles continuaram, tiveram filhos e tudo mais. Então essa morte aqui, nós já sabemos que é a morte espiritual, que significa a separação de Deus com o homem, ou a comunhão do homem com Deus foi interrompida exatamente quando eles comeram o que não deveriam comer. Eles morreram, se separaram de Deus espiritualmente, e a consequência da morte espiritual, ou a consequência da separação do homem com Deus, é a morte física. Não estava no plano original de Deus o homem morrer fisicamente. Até porque naquele jardim, ele também plantou uma árvore chamada árvore da vida. Amém, irmãos? Essa árvore da vida também se refere a uma vida espiritual. As duas árvores estão associadas ao espiritual. A árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe morte espiritual. E a árvore da vida iria manter o homem vivo espiritualmente. Logo, ele não fazia parte do plano de Deus, o homem morrer prematuramente da forma que foi e da forma que tem sido. Até certo dia, vai chegar um dia que a morte não terá mais poder sobre o nosso corpo físico. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu quero ver mais alguns textos, eu quero passar de forma bem rápida, mostrando para você a vontade que Deus tinha de ser revelado, de se fazer conhecido para o homem. Deus não queria, irmãos, Deus não estava fazendo o homem de marionete, pelo contrário, Deus não estava brincando com o homem, pelo contrário, ele queria ter relacionamento com Deus. Lá em Atos, no capítulo 14, queria ter relacionamento com o homem. Em Atos 14, 17 diz: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus, ele não queria ficar sem ser conhecido, pelo contrário, ele se deixou ter testemunho dele mesmo por meio da sua bondade sobre o homem. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: porquanto o que de Deus se pôde conhecer
é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus quem se manifestou ao homem. É Deus quem se manifesta a mim e a você. Não fomos nós que achamos Deus. Deus nos achou primeiro. Amém, irmãos? Deus nos amou primeiro. Versículo 20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Desde Gênesis, Deus está se revelando ao homem e toda a sua criação seria ou já é suficiente para que o homem saiba que existe um Deus. Amém, irmãos? Então Deus não se escondeu. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em todo o tempo, desde a criação, até quando Jesus veio, antes de Jesus vir e se revelar ao homem, em seu ministério terreno, ele levantou profetas, amém, queridos? Ele liberou palavras, ele o tempo todo querendo se revelar ao homem, até que chegou um dia em que ele disse, rapaz, eu mesmo vou lá através de Jesus. E ele se revelou ao homem por meio de Jesus Cristo. Ele deixou de falar com o homem agora por intermediários. Ele mesmo decide falar com o homem. O próprio Deus se fez homem. Amém, irmãos? O próprio Deus se fez carne, habitou entre os homens. Ele se humilhou, irmãos. Ele se permitiu ser conhecido como uma figura humana. Amém, irmãos? A si mesmo se humilhou. Lá em Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou de Cristo, da palavra de Jesus. Amém, irmãos? O desejo de Deus é que todos sejam salvos e passe a conhecer quem Ele é. Em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, irmãos? Em nenhum momento o homem poderá dizer que Deus não se empenhou, não se dedicou em se revelar, ou auxiliar o homem, ou ter comunhão com o homem. Nessa história desse mundo, a Bíblia nos mostra que se tem alguém que fugiu, tem fugido e ainda vai fugir da pessoa de Jesus ou de Deus, somos nós, os homens. Amém, queridos? Mas essa não é a vontade de Deus. Agora, eu quero que você entenda que aquilo que o homem, voltando para Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9, no versículo 9 em especial, falando sobre a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá no 17 ele diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Nesse contexto aqui dessas árvores no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, o homem se precipitou querendo uma coisa que ele teria sem precisar morrer. Amém, queridos? Ele comeu de um fruto onde esse fruto iria trazer, entre aspas, para ele, o conhecimento do bem e do mal. Isso instigou o homem. O homem ficou curioso para saber o que seria o bem e o mal. Até esse momento, ele ainda não havia amadurecido o suficiente para discernir o que era bem e mal. Só que a serpente, o diabo, Satanás,
mais sagaz do que todos os outros répteis, começa a criar desejo e expectativa junto com Eva, trazendo uma falsa, se é falsa não é verdade, uma mentira para ela, dizendo: rapaz, no dia que você comer, você vai ser como Deus. Só que a Bíblia relata que quando Deus decidiu criar o homem, ele diz no plural, ou seja, trazendo para nós uma compreensão de que a Trindade estava envolvida na criação do homem, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém, irmãos? Tenha ele domínio. Meu querido, o homem já tinha muitas coisas de Deus. O homem já estava como Deus. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Sobre a terra, o homem era uma revelação de Deus. Então o diabo, mentiroso, propôs para Adão e Eva comer do fruto que não era para comer, para que eles se tornassem o que eles já eram e estavam em processo de ficar ainda mais parecido com Jesus. No quesito conhecedor do bem e do mal. Amém, irmãos? E você vai concordar com as Escrituras que nesse ponto aqui, nesse momento específico, Adão ainda não sabia, nem Eva, sobre o bem e o mal. Porque se eles tivessem já a revelação e o conhecimento do bem e do mal, eles saberiam que aquela árvore não era para comer. Amém, irmãos? E ele come. Agora, eles sim, Adão e Eva, uma parte do que o diabo disse era verdade. Outra parte estava misturado com engano. E é assim que o diabo faz até os dias de hoje. Ele não vai chegar para você e para mim contando uma história totalmente louca, absurda, sem nexo algum. Ele vai colocar uma porção de verdade lá, mas misturado com engano, porque se fosse só engano, você não iria entrar. Amém, irmãos? Agora, quando ele diz que você vai ser como Deus e vai passar a conhecer o bem e o mal, Adão e Eva, depois que comeram do fruto, realmente passaram a conhecer o bem e o mal. Mas eles não passaram a conhecer o bem e o mal de graça. Custou algo que mudou por um momento todo o plano original de Deus para a raça humana. Ele comprometeu, irmãos, não foi de graça que ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Isso lhe custou muito caro. Ele quebra uma comunhão, não só dele e Eva, mas de toda a raça humana com Deus. A partir dessa atitude, dessa desobediência, todos pecaram e carecem, necessitam da glória, da presença de Deus, da comunhão com Deus novamente. O homem agora foi destinado ao inferno por meio da desobediência, à morte eterna. Agora Deus continua nos amando, mesmo quando Adão e Eva pisaram na bola. E ele não desiste do seu plano original. Agora preste atenção comigo. Irmãos, se eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se mantivessem comendo apenas o fruto da árvore da vida, esse fruto da árvore da vida iria continuar alimentando eles. Essas duas árvores, irmãos, são símbolos de verdades espirituais, amém? Não era uma árvore comum como as demais que tinham lá. A Bíblia diz que Deus criou muitas árvores, diversas árvores, boas aos olhos, boas para comer, aquela coisa toda. Mas ele chama duas pelo nome, ele coloca em um lugar de evidência, ele coloca no meio do jardim. Se o homem obedecesse a Deus e continuasse comendo apenas do fruto da árvore da vida, ele ia ser alimentado espiritualmente, ele ia continuar crescendo e a maturidade iria trazer para ele o conhecimento do bem e do mal, sem que ele precisasse morrer. Você entende isso? Se não entende, vai ficar claro. Eu quero ler alguns textos para mostrar a semelhança dessa árvore da vida com a pessoa de Jesus e a palavra. Ou com a pessoa de Jesus que é a palavra. Amém, irmãos?
Lá em João vai ser o primeiro texto, João capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. Você pode estar se perguntando, rapaz, mas por quê? O que tem a ver isso? Parece só uma mensagem de informação, eu saber mais sobre o significado das coisas, mas como eu posso colocar isso na minha vida? Como eu posso usufruir dessa verdade de forma prática na minha vida? Irmãos, na nossa vida é exatamente assim. O diabo o tempo todo vai continuar querendo apresentar coisas para nós, para nos tirar do propósito de Deus. Porque aparentemente vai estar lá para nós de que ainda não aconteceu ou ainda não chegamos. Mas aqueles que continuarem comendo da palavra, aqueles que continuarem nutrindo a sua fé na palavra de Deus, aqueles que continuarem crescendo espiritualmente, todas as áreas da sua vida irá atingir, irmãos, a plenitude. O diabo está trabalhando até hoje para impedir eu e você a entrarmos na plenitude. Antes que entremos nisso, ele vai tentar, com engano, sofisma, mentiras, nos tirar do propósito. Quais propósitos? Como, por exemplo, em relação à família. O tempo todo o diabo vai apontar para você que a sua família ainda não está como deveria, que a sua família não vai dar certo. Aí você continua crendo na palavra. Você continua se alimentando da palavra. Você continua sem negociar os princípios da palavra. Vai chegar uma hora que você vai romper na sua família. Nas finanças, da mesma forma, o diabo vai dizer, você não vai conseguir, você vai quebrar, isso não vai dar certo, vai faltar, você não vai dar conta, você não vai cumprir os seus compromissos. Aí você permanece firme, se alimentando da árvore da vida. Se mantendo vivo, se mantendo nutrido, se mantendo na palavra, nos princípios da palavra. E o diabo botando força, porque ele sabe, se você não mudar de árvore, a chave vai girar. Amém, irmãos? No seu chamado, naquilo que Deus tem para a sua vida, o diabo o tempo todo vai dizer, você é a pessoa mais desqualificada que eu conheço. Não tem condições alguma de você um dia entrar nesses vislumbres que você tem, nesses flashes que você diz que Deus está te mostrando. Ai, você acha mesmo que um dia... Mas vai procurar saber todos aqueles que hoje são a referência para você, como eles começaram. Exatamente como você ou pior. Mas eles não negociaram, eles permaneceram se alimentando do fruto da árvore da vida. Eles continuaram comendo da palavra, se fortalecendo e crescendo espiritualmente. Você entende, irmão? Está começando a fazer sentido para você? Então, lá em João, capítulo 6, versículo 63, vai ser o primeiro texto que nós vamos ler, para que consigamos perceber a semelhança da árvore da vida com a pessoa de Jesus, que é a palavra. Diz assim, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são... Qual era o nome da árvore? A árvore da vida. E aqui a Bíblia está dizendo que a palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quem é a palavra? Quem é a palavra, irmão? Diga, Jesus é a palavra. E eu como da palavra. Glória a Deus. Ainda no Evangelho de João, voltando para o capítulo 1, eu vou ler na NVT, João 1, do 1 ao 4, diz assim, no princípio, aquele que é a palavra. Quem é a palavra? No princípio, aquele que é a palavra já existia. Você considera que Gênesis é o princípio da raça humana? Mas você sabia que é só o princípio da raça humana? Não é Gênesis não é o princípio de tudo. No princípio pode ser interpretado sem medo de errar. No princípio da raça humana, lá em Gênesis, na criação de todas as coisas, como também no princípio de toda a existência. No princípio da eternidade, se a gente pudesse dizer que a eternidade tem início, até porque eternidade não tem início nem fim. Deus é eterno. Amém, irmãos? Você lembra da conversa que Deus teve com
Jó. Falou, Jó, quem foi que disse para as águas do mar, dizendo o limite dela, você só vem até aqui? Você estava lá quando eu falei isso? Amém, irmãos? O que nós lemos em Gênesis são coisas que Deus permitiu que eu e você passássemos a conhecer por meio da palavra. Mas as coisas não começaram ali. Tem alguém aqui, querido? Porque isso me empolga. Isso me mostra o Deus poderoso que é o meu pai e o seu pai. Então, o que você acha que conhece não é o princípio de tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí ele diz, no princípio, aquele que é a palavra. Quem é a palavra? Já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra, aquele quem é a palavra. Qual é o nome da árvore? Aquele que é a palavra possuía o quê? A vida, o mesmo fruto que a árvore da vida dava. A vida. E sua vida trouxe luz a todos. Amém, irmãos? Amém, queridos? Agora eu quero ver mais algumas coisas aqui com você. Lá em Hebreus capítulo 5. Vai lá para Hebreus capítulo 5. Deixa abertinho lá. Pode voltar para a Ara, sem problema. Hebreus capítulo 5. Eu quero lembrar. A escolha que o homem fez de conhecer o conhecimento do bem e do mal por meio do fruto que trouxe morte, ele poderia receber isso, continuando a comer do fruto que traria vida para ele. Amém, irmãos? Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz assim: pois, com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Olha o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Para quê? Para discernir o quê? Não somente o bem, mas também o mal. Que coisa, irmão, tu trate de vigiar. Porque as coisas que o diabo te apresenta não chegam nem perto do que Deus tem para você. Amém, irmãos? Cuidado para você não pegar uma raia. Agora com a questão das Olimpíadas, vamos usar os esportes aqui como exemplo. Aquela pista, né, do atletismo, são várias pistas, várias raias. Cuidado para você não pegar a raia que não é sua, que não é a que Deus tem para você. Amém, irmãos? Em determinadas provas, se você fizer isso, você é desclassificado. Não queira, irmão, ser desclassificado na vida espiritual. Pegue a sua raia. Tudo que você precisa está em Cristo. Você não precisa de outra coisa a não ser Cristo. A fonte de todas as coisas é Jesus. Não negocie a sua salvação. O escritor aos Hebreus está dizendo, mas o alimento sólido é para os adultos. Seria o que iria ou que já estava em processo na vida de Adão e Eva. Eles estavam se alimentando da vida.
E eles estavam crescendo. Era o que estava acontecendo já. Já tem muita coisa que começou a acontecer da parte de Deus na sua vida. Não interrompa o que Deus começou. Não pare o que Deus começou, irmão. Como eu posso fazer isso? Fazendo da tua cabeça. Fazendo do teu jeito. Desobedecendo coisas que você já sabe. Princípios que você já sabe. O diabo nunca vai te mostrar a desgraça do final dos planos dele. É igual quando ele coloca, irmãos, na cabeça de alguém. Acelera esse carro, acelera esse carro, acelera esse carro. Até você bater e tirar a sua vida. Ou ele não começa, né? De forma tão clara, assim como eu dei esse exemplo. Mas ele começa a colocar, vai, faz isso. Faz aquilo outro. Mas eu não sei você, irmão, se você já sofreu algum tipo de acidente. Eu já sofri alguns. É uma desgraça. E alguns foram negligências. Eu lembro que teve um que foi de moto. Meu primeiro tombo de moto foi negligência minha. Eu peguei a moto do Mateus emprestada. Eu ainda não tinha uma moto. E Mateus teve a percepção no espírito dele que não era para emprestar. Mas sabe o que ele fez? Emprestou. Sabe por quê? Porque é o pastor. Irmão, pastor não é Deus, nem Espírito Santo. Amém, querido? Você não tem que fazer o errado porque é o pastor. Se Deus está te guiando para ir por uma direção, obedeça a Deus. E o pastor erra. O pastor se emocionou. O pastor tinha acabado de incluir a carteira A, queria dar uma volta. Estava com vontade. Mas quando ele me deu com a cara de tristeza a moto, eu até pensei, rapaz, que bicho coração ruim da bexiga, velho. Vai ser a primeira e última vez que eu peço alguma coisa a esse cara. Mas quando eu tiver com a minha BMW, eu vou cantar aquele louvor para ele. Quem me viu na prova e não me ajudou. Brincadeira. Mas ele me deu com um semblante, não lembra? Cara, meio tenso, meio preocupado. E eu peguei do mesmo jeito a moto assim. Eu fui andando com ela na sensação, meu Deus, parece que o diabo está na minha garupa. Ainda dava tempo. Amém? Aí fui dar uma volta com meu outro irmão Léo. Meu outro irmão Léo não se aguentou muito, né? Que ele já tem experiência, eu não. Deu uma esticada. Oh, meu pai. O homem natural subiu dentro de mim. Como é que é a história? Ficar para trás? Eu sei que eu tentei fazer a curva e não achei a curva. Ou seja, o diabo nunca vai dizer o final da desgraça. Ele sempre vai mostrar o que parece ser bom no início. Amém, irmão? Cabe a eu e você obedecermos os comandos do Espírito. Olha, Adão e Eva, Deus deu uma ordem. Amém, irmãos? Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e podemos ser guiados por ele, como por exemplo na questão da moto. Quando eu caí, irmão, a primeira coisa que eu fiz no meio do mato, porque eu vi uma relva macia. Falei, não vou tentar vencer o que já me venceu. Eu ainda estava tentando fazer a coisa. Falei, eu vou endireitar o guidão aqui e vou reto, meu amigo. Eu sei que eu fui reto e capotei. Na grama, graças a Deus. Rasgou a calça. Né? Paguei tudo, não foi, meu filho? Te devo nada. Fui lá para o mato. No mato, antes de me levantar, eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Porque eu não atentei para a direção do teu Espírito. Eu me deixei levar pela vontade. Tem algum poste aqui? Graças a Deus não, né? Então não faça essa cara de espiritual dizendo que você nunca errou.
para me constranger e me sentir um pecador miserável, pobre e nu. Isso acontece todo dia, irmão. Amém? Coisas que Deus já falou em sua palavra. Até coisas lícitas. Eu sou habilitado, eu estava habilitado para fazer aquilo. Amém, irmão? Mas não do jeito que eu quis fazer. Amém, querido? Então tem coisas lícitas que você pode pensar, não, mas que pecado há nisso? Mas se tem algo no seu espírito, no seu coração, vale a pena obedecer. Aí ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele está falando aqui com os filhos e filhas de Deus, nova criatura. Hoje, eu e você, em Cristo Jesus, podemos amadurecer ao ponto de sabermos o que é o bem e o mal. Coisa que o diabo queria antecipar para Adão e Eva, o que eles logo já iriam ter. Porque se eu e você, no estado de pecado que o mundo se encontra, em Cristo Jesus podemos atingir esse nível de conhecedor do bem e do mal, quanto mais Adão e Eva, irmãos, num ambiente de perfeição, aonde a glória de Deus enchia aquele lugar, onde Deus vinha, irmãos, todos os dias, falar audivelmente com o homem. Eu fico pensando, se você ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que a voz de Deus é a voz como faz um som de muitas águas. Amém, querido? Eu fico imaginando se você e eu ouvíssemos a voz de Deus audível agora. Como seria? Irmã, eu vou dizer para você. Eu lembro de um dia que eu estava num culto no domingo pela manhã, ministrando. O louvor estava lá tocando, foi uma manhã maravilhosa. Isso já faz alguns anos, eu não lembro de ter acontecido isso outra vez comigo. Aquela vez foi a primeira e a única. Eu acredito que deve ter sido em torno ali de 2013, 2014, alguma coisa assim. E o louvor estava, e eu estava lá esperando o momento do louvor acabar. E enquanto eu estava lá adorando ao Senhor, eu comecei a ouvir. Discernimento de Espírito é um dos dons, dos 9 dons do Espírito. Um dos 9 dons do Espírito é discernimento de Espírito. É uma capacidade sobrenatural de você ver e ouvir no mundo espiritual. Amém, irmãos? E eu comecei a ouvir sons de instrumentos que não tinham lá. Amém? Eu comecei a ouvir vozes que também não eram as vozes que estavam lá. E eu já subi, meu Deus. E quando eu queria pregar e ministrar a palavra que estava no meu coração, aquela unção, aquela glória, aquela presença como se estivesse me impedindo. Ainda não é esse o caminho. E eu parava e esperava mais um pouco, agora eu vou. E voltava e não conseguia. Aí saía, agora eu vou. Voltava, não... Até que eu quis insistir. E eu senti uma mão me batendo aqui. Bem aqui. Uma mão me batendo aqui. Eu pensei, deve ser alguém da música. Ou algum diácono. Eu olhei para trás, irmãos, não se espante, mas eu me espantei, não tinha ninguém. Falei, quem me bateu? Estava repreendido, não, Jesus. E eu senti aquele toque bem aqui, irmão, bem aqui. Eu tentei me controlar um pouco e vou começar. E mais uma vez me tocou bem aqui, como se estivesse dando um tapa assim. E na segunda vez eu ouvi a voz dizendo, na segunda fileira, aquela mulher, ela está com um problema exatamente onde eu encostei em você. Mande ela ficar de pé e libere cura sobre ela. Até hoje eu não preguei a mensagem que eu queria pregar. Porque depois daquilo, irmão. Amém, irmão? Sabe, existem coisas, maturidades espirituais, níveis que iremos chegar em Deus, se continuarmos nos alimentando da vida, da palavra, da vida de Cristo. Amém, irmãos? E existem benefícios quando nós nos apegamos e nos alimentamos da palavra de Deus, da árvore da vida. Amém, irmãos? Lá em Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 91. Versículo 14.
Salmo 91, versículo 14. Existem benefícios quando nos apegamos e nos alimentamos da palavra, da árvore da vida. Se Adão e Eva dissessem não, irmão, e continuassem perseverando na ordem que Deus havia dado a eles, todas essas coisas que ocorreram como consequência do pecado e da desobediência não iria acontecer. Amém, irmãos? Mas glória a Deus por Jesus. Diga glória a Deus por Jesus, que restabeleceu a ordem. Glória a Deus. Você encontrou o Salmos 91, versículo 14? Diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Todas as vezes, irmãos, que você e eu nos apegarmos a Deus e a palavra com amor, Ele sempre irá nos livrar de toda e qualquer situação. Ele diz: poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Existe sempre um escape de Deus se você decidir ficar com a palavra. Mesmo quando pareça que nada vai dar certo, nada de bom vai acontecer, não tem mais solução. Porque se apegou a mim com amor, eu vou livrar você, vou te colocar a salvo, porque você conhece o meu nome. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quem deseja isso aqui da parte de Deus? O que é que precisa fazer para obter esse resultado? Se apegar a Deus com amor, se apegar à palavra com amor, continuar se alimentando. Irmãos, fica tranquilo. Esté começou a falar algumas coisas aqui no ofertório, que é bem esse o caminho que o Espírito Santo está apontando. Fica tranquilo, irmão. Você vai fazendo a sua parte, mesmo quando não parece que nada está acontecendo. Amém? O poder de Deus está operando de forma sobrenatural. O exemplo que ela deu da semente, Jesus se assemelhando a uma semente lançada ao solo. Se não morrer, fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. Irmãos, a nossa parte é lançar a semente. No contexto que estamos falando aqui, a nossa parte é nos apegar com amor ao Senhor e à palavra. A nossa parte é essa. O poder de fazer essa semente germinar debaixo da terra não é você que vai fazer. O poder, não sou eu que vou ter esse poder para fazer isso. Aquilo que me foi confiado é colocar a semente, é amar ao Senhor, me apegar à palavra, obedecer à palavra, mesmo que pareça estar escuro debaixo da terra, abafado, imprensado, existe um poder sobrenatural, irmãos, operando sobre essa posição de amar a palavra, de se apegar à palavra, de se apegar ao Senhor com amor. Sabe, nessa trajetória de ministério, irmãos, tem pessoas que, lamentavelmente, elas não têm tanta resistência espiritual. Elas abandonam a sua carreira no meio do caminho. E elas saem frustradas da presença de Deus, dizendo coisas, por exemplo, mas isso aí não é para mim. Eu não iria conseguir mesmo, Deus está me provando, Deus está me colocando, pesando a mão. Você está aqui, querido? Mas onde, na verdade, o que está acontecendo é o resultado delas terem parado no meio do caminho. Elas dizem coisas semelhantes como essas: é muito difícil, a luta é grande, a prova é pesada, o caminho é estreito. Amém, irmãos? A moenda machuca. E eles começam a dizer coisas como essa. É difícil demais. Mas parece que nada está acontecendo. Aquele que se apega ao Senhor com amor. Aquele que permanecer comendo do fruto da árvore da vida. Amém, irmãos? Imagine a cena, Adão e Eva negando a sugestão do diabo. Imagine a cena.
se eles negassem a sugestão do diabo. Você consegue, vamos tentar ir lá para Gênesis agora. O diabo vinha lá e seduzindo Eva, mostrando as coisas belas e bonitas daquele fruto, daquela árvore, falando que ela ia ser, ia acontecer e tudo mais. Sabe por que ela se deixou enganar, irmãos? Porque ela não estava mantendo diante dos olhos dela e do coração dela o que Deus havia já dito. Sabe que quando você engaveta as promessas de Deus para a sua vida e deixa de examiná-las e considerá-las e ficar lembrando delas, é isso que vai acontecer. O diabo às vezes não precisa nem fazer muita coisa. É só você deixar de lembrar do que Deus já te prometeu. É você deixar de lembrar que daqui a pouco você está falando asneira, igual Adão e Eva. Amém, irmãos? E depois, para assumir o erro, é complicado. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Rapaz, o que aconteceu? Não, foi a mulher que tu me deste. Eu estava aqui no meu lugar, né, no lugar de autoridade, de governo, de domínio, cuidando das coisas, mas a mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto e eu comi. Mas, Eva, mulher, por que você fez isso? Eu não, né, Deus? Foi o diabo. A serpente que me enganou. Irmão, vamos parar de lorota? Vamos parar de conversa fiada e vamos para o que realmente vai resolver a nossa vida? Tem pessoas que ficam o tempo todo, né, jogando as coisas para frente, né, deixando os planos de Deus lento na nossa vida, porque fica procurando culpado, e porque fica se condenando, e porque, mas se fosse daquele jeito, irmão, vamos parar, isso aí não muda nada não. Vamos assumir logo o lugar que a gente entrou, e dizer, rapaz, eu entrei foi com minhas pernas. Amém? Quem cavou esse buraco foi eu mesmo. Então, eu não vou continuar aqui. Eu vou me posicionar, assumir, reconhecer, contar com a misericórdia, a graça de Deus, o perdão de Deus, e vou seguir em frente para aquilo que Ele tem para mim. Quem está desejoso de seguir em frente aqui? Glória a Deus. Você veio num culto de celebração, irmão. Celebrar a ceia do Senhor. Jesus resolveu a nossa parada. Jesus resolveu a nossa situação que não tinha outra forma, outra pessoa para resolver. Ele resolveu. Agora só é eu e você nos colocar na posição de filho. Guardar firme. Se apegar, irmãos, com amor e receber os benefícios disso. Nesse mesmo texto de Salmos 91, nós lemos o 14, o 15 e o 16. Eu quero voltar lá para o versículo 1. Ministério de Música pode vir, por favor. Salmos 91, versículo 1. Você encontrou? Misericórdia. Encontrou mesmo, irmão? Tá bom, então. Então tá certo. Quem encontrou, então encontrou. Versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Quem é que diz ao Senhor? Tem gente que lê esse texto dizendo assim, diz o Senhor. Não, não é o Senhor quem diz. Amém, irmãos? Diz ao Senhor, eu e você dizemos quem é o Senhor na nossa vida. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá,
praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, só se mantenha vivo. Só faça isso. Só se mantenha vivo. O que que traz vida para a gente? A palavra, irmão. Só se mantenha vivo. Tem coisas que você só vai precisar continuar vivo. Só se mantenha de pé. Só se mantenha comendo do alimento sólido que é a palavra de Deus. Para que você continue crescendo, sendo fortalecido. Só se mantenha vivo. Só se mantenha na palavra. Mesmo quando pareça confuso, mesmo quando pareça que não vai dar certo. Só se mantenha lá, na sua posição. Só fica firme. Amém, querido? Fique de pé. Fique de pé. Glória a Deus. A vitória não está naquilo que eu vejo, a vitória não está naquilo que eu sinto, a vitória está